vamos ver aqui o que mantém o paciente, então, na depressão. Quero falar agora sobre alguns ciclos de manutenção que os pacientes depressivos podem acabar se envolvendo, que isso demonstra como é difícil sair desse processo depressivo. O ciclo de manutenção, para quem não sabe, que eu gosto de chamar de ciclo de manutenção da dor, é um modo de funcionar ali do paciente que acaba fazendo com que ele se mantenha naquele problema, que ele se mantenha naquela dor. Então faz uma manutenção daquele sofrimento dele. E não permite que ele saia daquilo e desenvolva novos funcionamentos ali, formas mais funcionais, positivas de agir. Tá? O primeiro ciclo de manutenção que a gente pode encontrar na depressão é o chamado de pensamento negativo automático. Então, conhecendo a terapia cognitivo-comportamental, você sabe que dentro do modelo cognitivo, os nossos pensamentos automáticos geram a nossa resposta emocional. Então, acontece uma situação, eu tenho uma interpretação dessa situação, desse evento, e então, essa interpretação vai gerar reações. Uma reação comportamental, uma reação emocional e uma reação e resposta fisiológica. Ao mesmo tempo, a nossa interpretação da nossa resposta emocional pode gerar ainda mais pensamentos automáticos disfuncionais. Quando trazemos isso para a depressão, os pensamentos negativos que o sujeito possui sobre tudo o que está acontecendo com ele e com as coisas ao seu redor podem gerar um humor aí deprimido significativo. Então, quando a gente traz para a depressão, o pensamento negativo ali do paciente, o pensamento negativo que ele tem sobre tudo que está acontecendo com ele, de certo modo, e as coisas ao seu redor, podem gerar um humor deprimido nele. Então ele fica triste, né? Mas uma tristeza elevada, então fica com humor deprimido por conta disso. A partir desse humor deprimido, mais interpretações negativas acontecem. Porque quando a gente está triste, você deve viver isso, e se você atende no consultório, você também sabe que isso acontece. Quando nós estamos tristes, isso vai gerar então mais pensamentos negativos. Quando eu estou ansioso, isso gera mais pensamentos ansiogênicos. O paciente ansioso é a mesma coisa. Então, o paciente ansioso tem mais pensamentos ansiosos. O paciente depressivo tem mais pensamentos depressivos. Quanto mais baixo está seu humor, pior estão aí os seus pensamentos. Então, quando ele tem pensamentos negativos, então isso gera um humor negativo. Esse humor negativo gera mais interpretações negativas, utilizando como base justamente esse humor negativo. E assim pode acontecer do paciente depressivo ter pensamentos como: nossa, eu nunca vou melhorar, eu não consigo sair desse processo. Se eu estou tão triste assim, então ele interpreta aquele humor negativo de forma negativa também. Muito palavra negativa. Se eu estou tão triste assim, deve ser porque eu sou uma péssima pessoa. E, em geral, esses pensamentos negativos, em resposta, pioram aí o humor do indivíduo, né, do paciente, que estimula ainda mais pensamentos negativos e assim forma um primeiro possível um ciclo de manutenção aí depressivo. Tá? Então, pensamento, interpretação do paciente gera um humor negativo, ele interpreta coisas relacionadas a esse humor negativo e também de forma natural esse humor negativo gera mais pensamentos negativos, que aí geram mais humor negativo e ele fica nisso, aí, nesse ciclo sem fim. Tá. Outro ciclo de manutenção possível: ruminações e autoataque. Outro ciclo que podemos encontrar em pacientes deprimidos é quando há um excesso de ruminação e autoataque depois de um evento específico. Ou seja, quando algo ruim acontece, a pessoa deprimida, o paciente deprimido, não deixa de lado o evento negativo, mas repete em sua cabeça todo o evento, ruminando tudo o que de ruim aconteceu com ele. Então acontece uma coisa negativa, em vez de ele deixar para lá, deixa, isso aqui foi chato, mas deixa para lá. Ele fica ruminando aquele evento. Fica ali, ruminando aquele evento, ruminando aquele evento, ruminando aquele evento. Tentando descobrir como e por que isso aconteceu. Meu Deus do céu. Por que isso aconteceu? Por que eu fiz isso? Por que diabos isso foi acontecer justamente comigo? Pensando também o que ele deveria ter feito diferente. Eu deveria ter feito isso. Por que eu não fiz isso? Como eu sou burro. Nossa senhora. Devia ter falado aquela coisa. Fica com esses pensamentos. O que deu de errado? E fica pensando ali no que deu de errado também. E todas as possíveis perguntas que você pode imaginar para se colocar para baixo e se responsabilizar de maneira aí exagerada pelo que aconteceu.
Portanto, essa ruminação sobre recentes eventos ou memórias de um passado distante podem ser observados como parte importantíssima desse ciclo. Essa ruminação gera um humor deprimido ainda pior, né? Ainda maior, que aumenta a ruminação e a autocrítica do indivíduo. Então, o humor deprimido normalmente aumenta essa ruminação, pois ele acaba criticando constantemente a si mesmo pelo que deu errado ou por quem ele é como pessoa. Então, o humor deprimido gera essa ruminação, que gera mais humor deprimido, que gera mais ruminação, e ele fica preso nisso. E o último ciclo que eu quero comentar aqui é o humor e emoções. Como já comentado e já sabido, o humor baixo é um sintoma típico da depressão e geralmente é expresso como um sentimento subjetivo de tristeza ou vazio de sentimento. Partindo do ciclo inicial, né, que eu falei, onde o sujeito pensa negativamente sobre o seu humor deprimido, isso gera ainda mais tristeza, podemos identificar também pensamentos negativos sobre o transtorno depressivo. Nesses casos, podemos identificar uma espécie de depressão sobre a depressão, quando o sujeito se cobra demasiadamente por não estar sendo mais alegre junto com os outros, por não ser uma boa companhia ou por simplesmente ter um transtorno depressivo. Por que eu tenho essa depressão? Eu sou um péssimo pai, eu sou um péssimo amigo, eu sou um péssimo filho. Então ele tem aquele humor deprimido, ele se vê, né, naquele processo depressivo onde ele não consegue fazer as coisas, e aí ele se cobra por conta disso, isso traz mais humor deprimido ainda, e ele se mantém nesse ciclo. Então a depressão, além de tristeza, pode gerar também uma ansiedade elevada e irritabilidade. Pensamentos negativos sobre essas emoções também podem gerar um humor ainda mais deprimido, que gera ainda mais pensamentos negativos e por aí vai. E isso são só 3 dos ciclos de manutenção que a gente pode encontrar em pacientes depressivos, tá? Existem alguns outros ciclos que a gente pode encontrar, mas dá para você ter uma visão, de certo modo, como funciona isso do paciente deprimido, onde os seus próprios sintomas, a sua forma de enxergar os seus sintomas, a sua forma de sentir aquilo, mantém ele naquele problema. E a gente precisa entender muito bem isso para justamente cortar isso. A gente precisa saber quais pensamentos o paciente tem, quais comportamentos ele tem que está mantendo ele naquele funcionamento, naqueles sintomas. E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.